Lucas 21, versículo 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para te louvar, para te glorificar e para aprender de ti, Senhor, para estarmos em santidade na tua presença. Eu peço, Pai querido, vem me usar para falar a tua palavra, que eu não fale nada de mim, mas que eu fale segundo a tua palavra, a tua santa vontade. Espírito Santo, me usa, Senhor, dirige esta mensagem, dirige, Senhor, o coração de cada um de nós que aqui estamos. Fala conosco, Senhor, abrindo o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém, irmãos? Muito bem. Então, esse versículo que nós lemos diz assim, né? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu quero ler ainda mais um versículo com você, antes de eu começar a explicar, que está em, Romanos, não é 1 Tessalonicenses, é depois. Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao 15. Romanos 13, versículo 11 até o 15. Amém? Ainda tem barulhinho de folha, né? Então vamos esperar mais um pouquinho. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Amém. Diz assim, ó. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Então veja só, esses dois versículos que nós fizemos a leitura agora, eles estão nos falando a respeito do tempo do fim, né? Estão nos dizendo que o fim está próximo, o fim se aproxima, e que é como diz aqui ó, em Lucas, né, que nós lemos primeiro, exultai e erguei a vossa cabeça. O que significa isso? Quando nós começássemos a ver as coisas que estão acontecendo no mundo, era para nós erguer a cabeça e exultar. O que é isso? Se alegrar. Amém? Se alegrar e erguer a cabeça. Erguer a cabeça no sentido de prestar atenção, olhar para o céu, olhar o que está acontecendo e ficar esperando o momento exato do arrebatamento. Então veja só, vocês sabem que eu sempre prego sobre isso, e eu estudo muito sobre isso, meus irmãos. Eu sei que tem irmãos que têm curiosidade, às vezes já me falaram, né? O que a pastora faz o dia inteiro? Irmãos,
Eu faço o meu serviço e quando eu tenho um tempinho, eu corro estudar. E eu procuro fazer bem rápido o que eu tenho para fazer, porque eu quero ocupar o dia inteiro estudando. E eu não falo isso para você dizer, nossa, mas a pastora quer contar. Não. É porque às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Como um dia já me perguntaram assim, já que eu entrei nesse assunto, vou te contar isso agora. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastora, o que é que vocês comem? O que é que vocês, pastores, comem? E eu disse, olha, minha irmã, comida normal, né? E ela disse, mas eu achei que vocês comiam alguma coisa muito diferente. Eu disse, se tem, a gente come alguma coisa diferente, mas se não tem, é a comida de sempre, né? Todo mundo come. Então eu sei que tem curiosidades, assim, às vezes as pessoas pensam que os pastores são pessoas diferentes, né? Eu sou igual a você, meu irmão. Mas eu só contei isso porque eu me lembrei agora. E porque então, às vezes eu sei que as pessoas dizem, pastor, o que é que você faz o dia inteiro? Então, eu estudo, irmãos. Quando eu posso, eu estudo. E esse eu posso, eu crio tempo para isso, né? Então, assim, pelo tanto que eu acho que ainda é pouco, mas pelo que eu estou estudando, eu falei isso então só para te dizer assim, pelo que eu estou estudando, cada vez mais que eu estudo, eu vejo que o fim chegou. Não está nem mais chegando, já chegou. Já chegou. E as pessoas não estão se importando muito com isso. Então, assim, o povo de Israel está se acordando. Eu vi hoje uma entrevista de um rabino judeu, que ele fez um vídeo de um alerta para o povo. Um alerta. Ele disse assim, se arrependam, porque o fim já chegou. Irmãos, o povo nos Estados Unidos, aqueles irmãos que viram aqui no dia que eu preguei sobre a estrela de Belém, lembram que eu contei, que eu falei aqui na mensagem para vocês, que o eclipse do sol é juízo para as nações e que o eclipse da lua é juízo para Israel? Lembram, irmãos? E eu ainda falei aqui, e esse eclipse do sol que aconteceu dia 21 de agosto é para juízo dos Estados Unidos. E eu acho que tem algumas pessoas que ficam pensando assim, mas que bobeira, né, que a pastora está falando, só fala nisso, nisso, nisso. Vocês estão vendo agora nos noticiários o que está acontecendo nos Estados Unidos? Aquele furacão, né, Irma o nome, né, terrível, e já está se levantando outro, e no México deu um terremoto muito grande. Então, irmãos, o Brasil está tão despreocupado com as coisas do mundo espiritual, que só está pensando em dinheiro. Porque aqui, graças a Deus, não está acontecendo esse tipo de juízo, esse tipo de castigo. Graças a Deus, nós não temos aqui no Brasil, nós não temos furacão, nós não temos terremoto, pelo menos por enquanto, né? Por enquanto. Porque vai chegar o momento que vai ter. Mas então, por não ter ainda, as pessoas não estão se ligando muito. E quando vê no jornal, diz, é lá longe, não vai me atingir. Né? Mas é a palavra de Deus que fala isso, que iria acontecer. E como eu falei então aquele dia, né, que esse eclipse do sol traria para os Estados Unidos essa forma de juízo, já está acontecendo. Na Flórida, né, a situação está bem difícil. E então a gente pode observar, e quando eu te falo assim que eu procuro estudar bastante, é porque eu quero acordar vocês, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Nós estamos no fim dos tempos.
Não tem mais tempo. Se você fizer projetos para a tua vida, é claro que você não vai parar de viver, o arrebatamento está para acontecer, mas nós não sabemos, né? Como eu falei para vocês, é possível que seja agora no mês de setembro ainda, mas é possível que não seja esse ano. Então você não vai deixar de viver, você não vai deixar de trabalhar, mas eu penso que não adianta você fazer projeto para a tua vida daqui 20, 30 anos, não resolve, irmãos. Viva o hoje. Viva o momento. Porque não vai chegar a tudo isso. Se não for esse ano o arrebatamento, eu acredito, não posso afirmar para você, no meu ponto de vista, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho me informado, de 2018 não passa. Mas, né, como eu digo sempre, eu não posso afirmar. Vai que não é. Mas quanto mais demorar, pior vai ficar a situação. Então, se Jesus voltar esse ano, graças a Deus, nós vamos para a glória e vamos evitar de passar muitos maiores problemas, porque daqui para frente só vai piorar. Então, veja só. E aqui nós lemos, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando isso? No início do versículo diz, ora, ao começarem essas coisas a suceder. E já está acontecendo, faz muito tempo que acontece terremoto, as pessoas dizem, terremoto sempre aconteceu, mas não com a gravidade que está acontecendo agora. Antes era um terremoto menor, não tinha tantos abalos, né? Agora não, agora é coisa que eles não estão mais tendo explicação. E junto com isso, né, não sei se vocês viram a respeito do terremoto no México, que não foi só o terremoto, mas que no céu estavam aparecendo luzes. Alguém viu isso? Viu, irmão? Então, Deus está mostrando através dos sinais que nós temos que nos preparar. Esse judeu, esse rabino judeu, ele fez esse vídeo dizendo assim, é tempo de se arrepender. Se arrependam, nós já estamos no fim. E ele diz, sejam santos, busquem a santidade. Larguem os vícios, eu estou falando das coisas que ele fala no vídeo, larguem a imoralidade, larguem a mentira. E ele foi citando vários tipos de pecado. E para um rabino judeu falar isso, irmão, justamente está no fim. E esse rabino judeu, ele acredita em Jesus, graças a Deus. Então ele está dizendo, Jesus está chegando. Já não é mais nem Jesus está voltando, é Jesus já está ali, ó, às portas. E infelizmente no Brasil as pessoas estão muito preocupadas com dinheiro. É só dinheiro, é a crise. Ah, porque se sair o presidente, entra outro, melhora. Não melhora. Não tem mais solução para isso. Só vai piorar. Não é que eu seja pessimista, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, sábado à tarde, eu estava estudando um pouquinho, antes de ir lá para o casamento dos irmãos, eu estava estudando, e eu vi uma coisa muito interessante, que depois que eu vi, eu fui pesquisar, né? Não pensem que eu vejo alguma coisa na internet, já chego aqui e já falo para vocês sem me informar, irmãos. Eu não faço isso. Porque na internet tem muita bobagem, né? Mas eu procuro, eu pesquiso, eu tento entender antes de passar para vocês. E aí eu vi esse assunto aqui, ó, foi num canal, o canal se chama Aguardando a Salvação, que a moça traduziu o que um rapaz, eu acredito que ele não seja pastor, mas ele tem um canal referente às coisas do fim, lá nos Estados Unidos. E o canal do YouTube dele se chama End Time Dream Vision. E o nome dele é Bob Park. E ele avisou, assim, então, como que, dando um alerta
para o mundo, até em forma de especulação, porque ele disse assim, eu não posso afirmar, mas ele disse, é uma coisa que a Bíblia nos informa, e bem nesse versículo que nós lemos, ó, quando começarem essas coisas a suceder. Então ele começou a explicar uma coisa que está acontecendo no mundo já há alguns anos, mas que ninguém tinha parado para pensar e fazer referência com a Bíblia. Aí eu vi aquele vídeo ali, daí fui pesquisar realmente no site da ONU, e está lá, o que ele falou está lá bem do jeitinho que ele falou. O que é isso? A ONU, ela instituiu no ano de 1981, ó, já faz algum tempo, né? No dia 30 de novembro de 1981, ela instituiu um Dia Internacional da Paz. Aí, de repente, você já pode ter pensado aí, é dia 1º de janeiro. Não é a mesma coisa. Esse Dia Internacional da Paz que a ONU criou, ela criou para marcar a abertura da Assembleia Geral deles, da ONU. E no ano de 1982, então, começou a ser comemorado esse Dia Internacional da Paz no dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro. Todos os anos, a partir dali, no dia 21 de setembro, é comemorado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ou seja, é a ONU que manda no mundo, né? Todos os dias 21 de setembro, então, de todos os anos, ficou sendo a data oficial do Dia Internacional da Paz. O que é isso? É que nesse dia a ONU ordena que todo movimento de guerra cesse, pare nesse dia. Que ninguém faça guerra nesse dia. E isso, então, a cada ano, eles começaram a dar nomes para esse dia. Eu já vou passar para você aqui os temas, né? Os temas que teve em cada ano. Eu consegui de 2012 e 2014 para cá. Os outros eu não consegui, os temas. Mas antes disso eu quero te falar então, ó, que não é o mesmo conhecido como o dia 1º de janeiro, que é o dia da fraternidade, né? Que foi instituído, olha só, estou te passando isso para te dar a diferença que não é a mesma coisa, tá? O dia da fraternidade, que é o 1º de janeiro de todos os anos, foi instituído aqui no Brasil em 1935 por Getúlio Vargas, tá? E no ano de 1967, o Papa João Paulo VI instituiu também esse dia, daí como sendo o Dia Mundial da Paz, né? 1º de janeiro. Então, em 1967, o Papa Paulo VI fez isso, e Getúlio Vargas já tinha feito aqui no Brasil, então, em 1935. Mas só para te dizer, então, que não é esse dia que nós conhecemos como o Dia da Fraternidade Mundial, que é o 1º de janeiro, né? Não é. Esse aqui da ONU, ele é dia 21 de setembro, de todos os anos. E para cada ano eles têm um tema. E eu quero que você preste bastante atenção no tema desse dia que a ONU instituiu. Olha só. No ano de 2012, o tema do Dia Internacional da Paz foi Paz sustentável para um futuro sustentável. Então, cada tema que eles colocam tem um objetivo direto no mundo, entre as nações, e que desde que foi instituído, então, e esses temas começaram a ser colocados, eles têm um certo objetivo nesse tema para já ir preparando o povo para o que está para vir agora. Então, olha só, 2012, paz sustentável para um futuro sustentável, né?
Ou o que é uma coisa sustentável? É uma coisa que dura por bastante tempo. No ano de 2014, de 2013 eu não consegui. No ano de 2014, o tema era o direito das pessoas para a paz. Então eles começaram a incutir na mente das pessoas do mundo todo que todos têm direito à paz. Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas isso não é errado. Todos têm direito à paz. Mas eu já vou ler um versículo aqui para você em 1 Tessalonicenses 5, que nos fala justamente do tema que é o tema desse ano. E daí você vai entender onde eu quero chegar. Então, 2014, o direito das pessoas para a paz. Em 2015, foi paz para parceria para a paz. Paz para parceria para a paz. Ou seja, dignidade para todos. O assunto paz estava sendo colocado e está sendo colocado, incutido na mente das pessoas, para que quando chegar o momento, então, de o anticristo se manifestar, ele dizer, eu vim dar paz. Estão entendendo, irmãos? 2016, foi o seguinte tema. Desenvolvimento sustentável, construindo blocos para a paz. Quando eles falaram aqui nesses blocos para a paz, esses blocos aqui estão representando na realidade as nações, os países. Construindo blocos para a paz. Você já ouviu falar, né, do mercado comum europeu, você já ouviu falar Mercosul, tudo isso, né, onde as nações se unem. Blocos unidos, nações unidas. Esse foi o tema do ano passado. Construindo blocos para a paz. E o desse ano, agora sim que eu quero que você preste bastante atenção. O tema desse ano, que vai ser dia 21 de setembro, é o seguinte. Juntos para a paz e segurança. Lembrou de algum versículo bíblico? Juntos para a paz e segurança, dignidade para todos. Esse é o tema desse ano. Antes de eu ler 1 Tessalonicenses, eu quero só falar mais um detalhe aqui. Dia 21 de setembro, então, é que vai ser comemorado esse tema aqui, pela ONU, ou seja, pelas nações, para a paz e segurança, juntos para a paz e segurança. E o 21 de setembro, lembram que quando nós estávamos vendo as festas judaicas, dia 20 a 24, a 22, do dia 20 ao dia 22 de setembro, acontece a festa do Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. Lembraram disso? Festa das trombetas significa o quê? Arrebatamento da igreja. Dia 21 de setembro. E a festa do Rosh Hashanah é do dia 20 ao dia 22, porque depende da aparição da lua nova. Então, olha só. Dia 21 de setembro eles estão falando em paz e segurança. Agora vamos ver então 1 Tessalonicenses capítulo 5. Que diz assim, do 1 ao versículo 3. Do versículo 1 ao 3, 5, 1 Tessalonicenses. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, olhe bem, o que diz aí, você achou? Paz e segurança. Prestaram atenção nessa frase, irmãos? Quando andarem dizendo paz e segurança. O que diz o tema da ONU, que é quem dirige o mundo? Juntos para a paz e
segurança. Estão vendo como fecha tudo? Ó, continua o versículo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança. Dia 21 de setembro, eles vão estar anunciando esse tema para o mundo, desse ano de 2017. E a palavra de Deus diz, quando falarem quem? O mundo, quando o mundo falar, quando as pessoas falarem paz e segurança, vai vir repentina destruição. O que é essa repentina destruição? É o arrebatamento da igreja. Porque no momento que acontecer o arrebatamento da igreja, a destruição vai vir sobre o mundo. Em sentido de catástrofes, em sentido de juízo de Deus, em sentido de que o anticristo vai estar ali, no mundo, aqui no mundo, né? Mandando. Então, olhe bem, paz e segurança. Quando andarem dizendo paz e segurança. E é muita coincidência que aconteça justamente esse ano, que é o ano de 2017, é um ano muito profético. Até ontem eu mandei um videozinho para alguns irmãos, aí não sei se mandei para todos, mas sobre o ano 2017. Quem é que viu o vídeo que eu mandei? A irmã viu? 2017 tem várias coisas acontecendo. Aniversário desculpe, não é aniversário, os 70 anos que completa a geração de que Israel se tornou nação, né? Porque Israel foi assinado, então, o documento que fazia Israel voltar a ser nação no ano de 1947. Para 2017 dá quantos anos? 70? É isso? Daí, em 1948, Israel assumiu a terra, voltou a ser nação. Se for contado de 1948, os 70 anos vai dar em 2018. Mas como é contado da assinatura do documento, então de 1947, completa os 70 anos esse ano. E tem várias outras coisas acontecendo, que eu não vou citar, mas no videozinho fala tudo lá. E 2017, então, é um ano muito profético. E sendo que eu já falei várias vezes aqui para vocês que o ano judeu está no ano 5.777. O 5 é o número da graça, né? A graça está acabando, irmãos. O tempo da graça está acabando. Quando a igreja for arrebatada, acabou o tempo da graça. E tanto que os judeus nem falam o 5. Para eles só dizem que é o ano 777, porque é o 5.000. Isso é como nós, quando vamos fazer alguma coisa, a gente não coloca 2017, só coloca 17. Né? E por que até eles estão admitindo, mesmo os que não creem em Jesus, estão dizendo, esse é o ano do Messias, porque o 777 é o ano da completude e da perfeição de Deus, e eles dizem, é o número do Messias. O Messias está vindo. O Messias está chegando, só que eles vão ser enganados pelo falso Messias, pelo anticristo, porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias, né? Que eles rejeitaram Jesus. Mas Jesus vai vir e vai buscar os seus. Então essa repentina destruição que fala aqui na Bíblia é o momento do arrebatamento, porque Jesus vai nos tirar daqui. Nós vamos estar na glória com o Senhor, né? Com o verdadeiro Messias, e Israel, aqueles que não aceitaram Jesus, a nação que não aceitou Jesus, né? Porque a nação Israel ainda não reconheceu Jesus como o verdadeiro Messias, então eles vão ser enganados pelo falso Messias, que vai estar assumindo então essa direção no mundo para trazer essa falsa paz, e eles vão aceitar então esse falso Messias como se fosse o verdadeiro. Mas no final, então, do período, né, dos 7 anos, eles vão se arrepender e vão orar e pedir para que venha o verdadeiro Messias. E Jesus virá junto com todos nós, os salvos, então,
para colocar ordem na terra. Amém, irmãos? Então veja só, você entendeu bem isso aqui, irmãos? Ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, uma mulher que está grávida, não tem como ela escapar da hora do parto, né? Um dia vai chegar, um momento vai chegar em que o bebê vai nascer. E aqui Jesus falou isso aqui. Paulo aqui, desculpe, escreveu, mas orientado pelo Espírito Santo. E paz e segurança eles estão dizendo, mas em vez disso o mundo vai ter repentina destruição. E eles vão até tentar fugir, como diz aqui, ó, e de nenhum modo escaparão. Vocês já viram em algum jornal, em algum noticiário, que os mais ricos, os milionários da Terra, vamos dizer, do planeta, né, estão construindo esconderijos debaixo da terra? Já viram isso, irmãos? Eles estão construindo verdadeiras fortalezas a 3.000 quilômetros debaixo da terra, achando que aquilo ali vai protegê-los da futura destruição que eles sabem que vai vir por causa da Terceira Guerra Mundial. Então, os mais ricos do planeta estão fazendo isso, estão investindo dinheiro nisso, para manter um lugar para eles lá quando, por exemplo, tiver muito difícil aqui, quando a Terceira Guerra explodir, eles vão se esconder lá. Só que nós lemos aqui, ó, de nenhum modo escaparão. Eles podem construir refúgios, esconderijos debaixo do mar, debaixo da terra, seja quantos 1.000 quilômetros for debaixo da terra, mas ninguém vai conseguir fugir de Deus. No momento exato, o Senhor vai pegar cada um, né? Fala que Jesus vai mandar os seus anjos, os 4 cantos da terra, para pegar esses e levar para o vale de Josafá para serem julgados. Então não tem como se escapar de Deus. Pode estar numa fortaleza de cimento, uma fortaleza de aço, uma fortaleza, pois Deus entra ali e pega. Então não tem como escapar, é o que nós lemos aqui. De nenhum modo escaparão. Hoje, a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada. E as pessoas não querem ouvir. Estão achando que é brincadeira. Estão achando que aqueles que como eu, falam sobre o arrebatamento, falam que Jesus está chegando, são meio doidos, né? São meio lelé da cuca. Ah, nunca vai acontecer. Jesus nunca veio, por que ele vai vir agora? É o que as pessoas falam. Mas Jesus disse que como nos dias de Noé, ia ser agora. Então Jesus está chegando. Não é mais nem Jesus está voltando, Jesus já está ali, usando uma forma de expressão, né? Mas as pessoas não estão se ligando. E como eu falei no início, então, o Brasil principalmente está muito focado só no dinheiro. Dinheiro, dinheiro. A situação está difícil, estamos em crise. Claro que estamos, e vai ficar pior. Vai ficar pior. Não pense que vai melhorar, meu irmão. Não vai melhorar. Só que Deus não vai deixar os seus sofrerem. Ele vem nos tirar antes de que a coisa piore muito. Mas Ele só vai levar aqueles que estão com o coração e os olhos fitos no céu. Não aqui nesse mundo, não nas coisas desse mundo. Você precisa continuar trabalhando, todo mundo precisa disso. Continue estudando, né, Gui? Amém, Gui? Eu falo isso porque esses dias nós estávamos conversando que se Jesus viesse dia 23 de setembro, ele disse assim, então eu não preciso mais estudar. Mas na realidade não, né? Ele estava brincando comigo. Nós temos que continuar fazendo as coisas que nós fazemos. Até o momento do arrebatamento. Mas o nosso coração não pode estar preso nessas coisas. Você tem que estar preparado, esperando o que está por vir. Você tem que estar com os teus olhos no céu, em Jesus. Porque Ele está vindo. Então, irmãos, é por isso que eu prego tanto sobre arrebatamento, é por isso que eu prego tanto sobre o tempo do fim, é por isso que eu falo tanto sobre o inferno, é por isso que eu falo tanto sobre o céu. Porque existe.
E as pessoas não estão dando importância para isso. Nos outros países já tem alguns se acordando. Mas o Brasil não, o Brasil está preso ali naquela cadeia de política e fica ali. É dinheiro, se mudar o político vai resolver, não vai. Não vai. Então você, meu irmão, esteja preparado para isso. Não se deixe levar pelo engano do inimigo. Não se deixe levar pelas coisas que o mundo quer mostrar para você. Dizendo, isso não vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Se não for agora, esse ano, pode ser o ano que vem. Como eu digo sempre, eu não estou marcando data. Mas vai acontecer, como diz ali que nós lemos antes de eu falar da paz e segurança. Ali, no versículo 2. Vou ler o 1 e o 2 de novo. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo está falando isso aqui para o povo judeu, porque eles conheciam bem os tempos e as épocas com relação às festas e com relação aos sinais do céu, a lua, né, quando ia chegar a festa da trombeta. Então ele disse, eu não preciso falar isso para vocês, porque vocês sabem. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O que é que significa isso aqui? Quando Paulo falou aqui, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, também tem um versículo lá em Apocalipse, capítulo 16, verso 15, que também fala bem isso aqui, quer ver? 16:15 diz assim, Jesus falando aqui agora. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse ladrão da noite aqui, já foi falado aqui várias vezes, eu já falei para você que o ladrão não marca a hora para entrar na casa de ninguém. Né? Ele não te avisa, eu vou chegar lá a tal hora, saia de casa porque eu quero entrar. Ele não faz isso. Mas aqui quando Paulo e quando Jesus falou que ele vem como ladrão da noite, e que era para guardar-se, né, como Jesus disse ali, vou ler de novo, que diz assim, guarda as suas vestes para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. No templo, irmãos, no templo lá de Jerusalém, que hoje não existe, né, mas que vai ser reconstruído, até por falar nisso, olhem na internet as notícias de Israel e vejam que Donald Trump já mandou o genro dele para Israel para fazer a assinatura do acordo de paz entre judeu e muçulmano, entre judeu e árabe. Você tem que estar antenado, meu irmão. Já está acontecendo. O momento que o acordo for assinado, começa o período da tribulação. Então, olha só. Voltando ali no templo. No templo, quando existia o templo que vai ser reconstruído agora, quando existia o templo, as luzes do candelabro nunca podiam se apagar. E ficava sempre um sacerdote para nunca deixar a luz se apagar. Ele tinha que colocar o óleo lá no candelabro, né, aquele candelabro assim que tem as 7 hastes, e não podia deixar apagar. Então ele ficava ali dia e noite, era feito turnos. E tinha aqueles que ficavam durante a noite. E lá de madrugada dava um soninho. Né? E quando esse sacerdote pegava no sono, o guarda que ficava atendendo o templo, os locais do templo, se ele visse esse sacerdote dormindo, sabe o que é que ele fazia? Por isso que Paulo usou esse exemplo e Jesus também usou. O guarda ia lá com a tocha que ele carregava para fazer o cuidar, né, do templo durante a noite. Ele ia lá e colocava, enquanto o sacerdote dormia, ele colocava fogo. Ele encostava a tocha e colocava fogo na roupa do sacerdote. E aí, quando o sacerdote se acordava que a roupa estava pegando fogo, o que ele fazia? Tirava a roupa, para não se queimar, ficava nu. Por isso que Jesus falou ali, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha.
Então, tudo que Paulo falou, tudo que Jesus falou, tudo que João falou, tudo que está na Bíblia, é sinal para que nós estejamos vigiando. Jesus está chegando. Você está preparado, meu irmão? Eu sempre te faço essa pergunta, né? E agora, veja só, daí com essa notícia aqui da ONU, mas isso não está na Bíblia, você pode dizer, justamente não está na Bíblia, mas o que é que nós lemos? Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, olhai para cima, exultai, porque a vossa redenção está próxima. O arrebatamento está acontecendo. Então, vou lembrar de novo para você. Tema do Dia Internacional da Paz, que a ONU criou, então, em 1981, esse ano, diz assim, juntos para a paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5,3 diz, quando andarem dizendo paz e segurança, vem repentina destruição. Para eles, repentina destruição. Para o mundo, mas para aquele que está preparado, o arrebatamento. Você vai subir, meu irmão? Vamos subir juntos? Porque ninguém vai subir primeiro, é todo mundo junto. É todo mundo junto, ninguém chega primeiro no céu. Amém? Os mortos e salvos vão ser transformados, vão ressuscitar, vão ser transformados, né? Vão receber o corpo glorificado. E isso assim num estalo, uma fração de segundo. E nós, os que estivermos vivos, já junto com eles. Mas nós vamos subir juntos. Eles não vão primeiro que nós. Eles são transformados, nós somos transformados e subimos juntos a encontrar Jesus. Ninguém chega diante de Jesus primeiro que o outro. No momento do arrebatamento é tudo junto. Tá? Então veja só, aqui a gente já pode observar um detalhe. Diante de Deus, não tem qualificação de posição, de sociedade. Não tem isso. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui te ensinando. Você não é melhor do que eu porque está aí só ouvindo. Nós somos iguais. E nós vamos subir juntos. Nós vamos chegar juntos no céu. Amém? Entendido isso, irmãos? Então, se você quiser, entre lá no YouTube, procure lá, ONU, Dia Internacional da Paz, você vai ver que tem tudo isso aqui que eu te falei, tem até mais, eu anotei até mais detalhes aqui, né, da declaração que um homem chamado Kofi Annan afirmou, e estava falando desse dia aqui, mas isso aqui tudo você pode ver, né? Então, assim, eu estou te passando isso em forma de curiosidade, de especulação. Isso que eu te falei da ONU não está na Bíblia, mas está na Bíblia que Deus falou e usou Paulo para dizer. Quando falarem em paz e segurança, se atine, meu povo, é isso que Deus está dizendo. Se acorde, igreja, se acorde. É isso que Deus está dizendo para nós. E eles agora estão falando de paz e segurança. E um detalhe, eles nunca repetem o tema. Então, esse tema que fala de paz e segurança é só para esse ano de 2017. E que coincidência, né? Vamos dizer assim, em 2017, que é um ano bem profético, junto com a festa das trombetas, que significa arrebatamento, eles estarem falando disso, paz e segurança. Então, por isso que Deus manda a gente ficar atento com as coisas que acontecem no mundo. Não se distraia com bobagem. Olhe o que vale a pena ser olhado, o que vale a pena ser visto. Comece a pesquisar, comece a procurar. Veja o que está acontecendo em Israel. Tudo o que acontece em Israel é o relógio de Deus. E o que acontece lá norteia, vamos dizer assim, a situação do mundo e da igreja também. Amém, irmãos? Jesus está chegando. Amém? Paz e segurança, o mundo está falando. Mas para nós é arrebatamento. Porque a paz que o mundo está pregando é falsa. É uma paz falsa que o anticristo vai pôr por 3 anos e meio e depois vai dizer que ele não tem paz nenhuma, que ele é o filho de Satanás. E aí ele vai se mostrar quem ele realmente é, para aqueles que ficaram. Mas nós não vamos ficar. Amém?
Olha aí para o irmão e diga assim: irmão, você não vai ficar, você vai ser arrebatado. Diga para o irmão. Amém? Nós vamos ser arrebatados, né, irmãos? E olha só, pode ser esse mês. Oh, maravilha! Mas, por favor, irmãos, não estou afirmando. Pode ser o ano que vem também. Pode ser o outro ano, não sei. Jesus é que sabe. Vamos buscar o Espírito Santo que nos prepara para esse momento que está por vir? Ficou claro isso, irmãos? Amém? Pesquise lá na tua casa, olhe lá a respeito da ONU. E coisas assim, ó, eu até nem falei disso, mas procure também no site da NASA. O Sol, irmãos, o Sol está acontecendo explosões solares. Se você não viu isso agora, dia 6 de setembro, deu uma explosão solar. Dia 6 de setembro, agora um dia antes de nós desfilar ali. Dia 6 de setembro. E agora dia 11 também deu outra explosão solar. Sinais no céu. Olhe nos sites que te importa. Não fique olhando só bobagem. Nem olhe as bobagens. Olhe aquilo que vai te edificar na fé. Amém?